Bom dia, meu nome é Letícia. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder apresentar o meu projeto de dissertação de mestrado. Então, vamos começar com o título do mesmo, né? Então, o projeto trata-se para falar sobre o tema de contexto multicultural das práticas de contabilidade de custo, evidências da Alemanha, países anglo-saxônicos e empresas domésticas instaladas no Brasil. A agenda da apresentação é introdução, aí nós vamos seguir com a motivação da pesquisa e com as questões de pesquisa, o que foi feito nesse campo até o momento, um detalhamento maior das questões de pesquisa e qual método vai ser usado para o melhor desenvolvimento do trabalho. Então, falando sobre motivação e questão de pesquisa, eu acho bastante importante, né? O professor Edgar ele sempre salienta que a gente tem que conhecer quem é o pesquisador, né? Então, por que eu me interesso por esse tema de globalização, por esse tema de melhores práticas, empresas alemãs e diferenças culturais, né? Basicamente porque eu trabalhei em 3 empresas multinacionais alemãs. Em 3 dessas eu trabalhei na Alemanha mesmo, em uma delas eu trabalhei aqui no Brasil, na subsidiária brasileira. E nessa jornada profissional eu pude observar na área de controladoria sempre um conflito existente entre as práticas contábeis da empresa matriz com a subsidiária, né? Parte desses conflitos, claro, ele se deve à própria relação matriz-subsidiária, independente de ser nacional ou internacional. Parte desses conflitos se deve à regulamentação, né, da contabilidade, que ela muda muitas vezes de local para local. E parte desse conflito se deve a diferenças culturais, além, claro, de outros fatores que poderiam ser elencados, né? Então, esse é o meu background e, por isso, o meu interesse nessa questão global e na questão de custos e de práticas. Né? Então, tendo em vista esse interesse particular, né, meu como pesquisadora, então eu fui pesquisar inicialmente o que já havia sido feito nesse campo, nessa área, na literatura de contabilidade gerencial até o momento. Então, eu gostaria de citar 3 trabalhos e um outro trabalho de diferença cultural, que são trabalhos de referência para minha pesquisa. Porém, eu também acho importante eu deixar claro que a revisão de literatura ainda está numa fase embrionária, vamos colocar dessa forma. Então, uma pesquisa nacional muito interessante foi feita com 49 empresas, é do Souza, pesquisa publicado em 2003. Então, foi feito com 49 empresas multinacionais que têm subsidiárias no Brasil. E foi demonstrado que a contabilidade de custo, todos os sistemas de contabilidade de custo são determinados pela matriz e apenas 10% utilizavam outro sistema que não esse determinado pela matriz para tomada de decisão. Aí nós temos uma outra pesquisa realizada no contexto Alemanha e Estados Unidos, que fala sobre comparação de números de centro de custo, e a pesquisa foi feita pelo Portes and Cloud, publicada em 2010, e demonstra que a contabilidade de custos da Alemanha ela é muito mais detalhada e muito mais controlada pelo gestor do que a amostra dos Estados Unidos. E aí uma outra pesquisa que está sendo muito importante e referência para o trabalho até o momento, a pesquisa publicada em 2009 no The Accounting British Review, que fala sobre foi publicada pelo Shoto, fala sobre Cost System Design, e aí ele analisa a complexidade versus o design do sistema versus a efetividade, com uma pesquisa com 133 survey mesmo, né, questionário, para 133 empresas holandesas. E até o momento eu não consegui encontrar uma pesquisa que linke essa pesquisa que foi feita pelo Shuttle, que é a questão de complexidade, a questão de efetividade do design, com contextos multiculturais. Então, referência como contexto multicultural até o momento, o que tem na pesquisa é o do Globo, do projeto Global, que foi feito pelo House. Ele é uma extensão da pesquisa feita pelo Hofstetter, que ele é uma referência na área de multicultural. A teoria, até o momento, a teoria da contingência, por analisar essa questão de contextos.
Devido ao tempo, então vamos passar pelas questões de pesquisa. Então, inicialmente são 3 questões de pesquisa. Quais são as características e principais propósitos do sistema de custo da Alemanha, das empresas com origem anglo-saxônica, e aqui remetindo ao UK e USA, e do Brasil, né? E quais são as principais diferenças desse sistema? Então, por que a Alemanha? Porque o Brasil ele é o país fora da Alemanha que mais tem empresas alemãs, então nós somos considerados, eles são para nós um importante parceiro comercial, e da mesma forma os Estados Unidos, que é um importante parceiro comercial, e a Inglaterra já estão presentes com várias multinacionais de relevância para o país. E aí, na sequência, quais são os atributos do sistema de custo em relação à sua efetividade para as empresas das 3 origens, e como os settings multiculturais, como esses contextos multiculturais influenciam nessas dinâmicas. Para efetuar a pesquisa, até o momento, o design proposto é um design de juntar interview, semi-estruturada, que foi aplicada de uma maneira muito interessante, na minha opinião, na pesquisa realizada pelo Brandal. Ele também avalia diferenças multiculturais, só que só entre Brasil e Alemanha, e não sobre centros de custo, não sobre contabilidade de custo, mas sobre gerencial, utilizando uma outra teoria. E aí também a questão de survey, que é a questão apresentada na maior parte de que pesquisa design, complexidade e efetividade de sistemas de custo. Então, seria a união desses 2 métodos de pesquisa. Eu espero que essa apresentação tenha dado para ter uma ideia do que é o projeto de pesquisa, e de maneira mais detalhada, com referência dos autores, eu creio que seja interessante o PDF. Muito obrigada. E, claro, sugestões e críticas são muito bem-vindas. Obrigado, tchau, tchau.